assim. As pessoas, elas acabam invariavelmente indo para outros lados. Então, Deus foi muito bom comigo nesse sentido. E você nasceu onde, Caio? Eu nasci em São Paulo, São na Paulo capital, mesmo? sim, São Paulo, capital. Vivi a minha vida inteira em São Paulo, capital, né? Mas aí, na pandemia, eu vim aqui para Caraguatatuba. Ah, cara, aí a pandemia foi complicada, né? Para todo mundo, né? A pandemia, ela acabou trazendo, eu que eu falo, algumas desvantagens, óbvio, enormes para a população, e de outro lado, algumas vantagens, né? A desvantagem, lógico, foi o fato de você ter uma pandemia sem precedentes. Já tivemos, lógico, precedentes no passado, mas dos tempos modernos, contemporâneos para cá, nunca. Foi a primeira vez e também demonstrou a possibilidade de justamente um aumento significativo do campo digital. Uma facilidade de você não ter mais barreiras territoriais. Isso que foi legal, né, cara? Porque você via aquela monte de pessoas, por exemplo, em algumas empresas grandes, né? Eu tinha lá 60, 70 pessoas, um sentado um do lado do outro, computador e tal. E viu que trabalhar remotamente também dava para fazer isso, né? Você consegue ter, muitas vezes, a mesma produtividade ou melhor, a depender, logicamente, do trabalho que você faz remotamente. Então, trouxe algumas boas vantagens, né? Mas foi assim, um período... A minha vida, ela participou, ela passou única e exclusivamente na municipalidade de São Paulo. Eu sempre viajei muito, mas nascido e grande parte da minha atividade em São Paulo. Legal. Quem foi sua maior inspiração hoje, do Caio? Por incrível que pareça, né, diante de todas essas agruras, eu acho que a maior inspiração talvez tenha sido meu pai pelo jeito dele. Que ensinou muito. De analisar o que eu poderia fazer e o que eu não deveria fazer. Eu penso da mesma forma, cara. Então, assim, olha, o que você pode fazer como exemplo e o que você não deve fazer também como exemplo. Então, acho que talvez tenha sido a minha inspiração. E ele, não sei, ele é vivo ainda? Não, falecido. Falecido. 5 anos falecido. Meus pêsames. Mas é engraçado. Eu também tive esse tipo de insight. Eu também tive um parente que tinha a mesma situação com bebidas, né? E quando aconteceu um acidente com ele, e, cara, foi muito trágico para todo mundo, né? Mas graças a Deus ele está vivo e tal, e eu era criança. E aí eu ouvia minha avó falar para mim assim: isso não é bom, não beba, não fuma, não faz isso, não faz aquilo. Cara, você acredita que até hoje eu não bebo, não fumo e não tenho nenhuma vontade de fazer isso, cara? São exemplos. A gente muitas vezes pega o exemplo e a orientação, e muitas vezes por um exemplo negativo você fala, não, eu não quero isso para a minha vida. E você vê hoje, né? Eu tenho, como você sabe, eu tenho algumas empresas aqui em Caraguatatuba. Dentro delas, eu recebo muitas, dos 17, dos 15 até os 60, 70 anos. E eu fecho muito tarde, saio do meu escritório muito tarde. E às vezes eu vejo, cara, logicamente que não dá pra gente perguntar qual é a idade, né? Mas você vê pessoas que você fala, não tem essa idade, cara, com os copos na mão, curtindo. E na nossa época não tinha isso, assim. Eu me assusto às vezes de ver umas crianças dessas passando por tudo isso. E aí eu me preocupo, assim, a próxima geração, como que vai ser? Né? Por isso que a gente, e eu falo, né, nós somos pais, e pelo fato de sermos pais, acho que a melhor coisa que nós temos que tentar fazer pelos nossos filhos é, de todas as formas, dar exemplos, né? Bons exemplos. Lógico, isso não significa que nós vamos errar. Nós somos seres humanos, e o ser humano, por si só, ele é falível. Ele vai falhar. Mas, no mais das vezes, o que a gente tem que demonstrar, pelo menos tentar demonstrar, aquilo que você pode extrair do seu melhor. É o que a gente tenta fazer. Eu também penso, e
e vejo isso diariamente, e é muito triste, porque as pessoas, elas não sabem ainda como que vai ser lá na frente, né? Porque agora tá tudo gostoso, tá tudo perfeito, eu posso zoar, eu posso brincar, eu posso... Mas as consequências depois é que é doído. Às vezes eu tenho algumas reuniões com meu staff, e aí eu falo para eles, falo, cara, eu tenho idade para ser seu pai, você tem uma profissão maravilhosa, você tem, guarda, não gasta, não sai para zoar. Você, cara, querendo ser pai das pessoas, e aí às vezes você, frustrei, porque essa época já passou, você tá entendendo? Então é complicado, cara, é muito louco. Eu costumo dizer o seguinte, Gil, nós temos livre-arbítrio para as nossas escolhas, só não temos livre-arbítrio para as consequências. Você tem liberdade para escolher. As consequências Você dói. não tem liberdade para a consequência. Ela pode ser positiva ou negativa, é uma questão da escolha que você fez lá atrás. Ela pode ser boa ou ruim. Mas aí eu te falo, a nossa vida é feita de escolha, né? Sim. Cada um ele tem um livre-arbítrio de escolher. E tem um livre-arbítrio também de chegar num ponto e falar assim, ó, parei. Sim. Isso que eu estou fazendo errado, eu parei. Então é um negócio muito complicado mesmo, essa juventude de hoje. E eu não passei por isso. Então, assim, a gente fica parecendo um peixe fora d'água, porque você não sabe como lidar. É uma outra geração. Qual foi o primeiro trabalho seu? Cara, meu primeiro trabalho, eu me recordo que eu estava estudando num colégio estadual. Salvo engano, era o oitava série, sétima série. E estava tendo greve. E eu peguei, minha mãe, ela chegou um tempo a trabalhar no centro de São Paulo, em lojas de calçado e tal. Então, meu primeiro trabalho efetivo foi como estoquista de uma loja de calçados. Eu chegava e trabalhava no estoque, eu pegava... separava por cores, separava por modelos, e era uma loja de calçado masculino. Cara, você vê, ó, eu lá na Bahia tem uma feira, eu acho que eu nunca contei isso, eu acho que nem minha mãe que veio me acompanhar aqui hoje, ela sabe disso. Lá em Botuporã, para ser mais exato, tem umas feiras, e as feiras numa cidade é segunda-feira, na outra é terça-feira, como se fosse um final de semana. As feiras de lá é caro. E tem os caras que tinham umas bancas que tinham um nome de... Acho que era mascate. Os mascate. Rapaz, aí colocava aquele monte de roupa no meio assim e tal. E uma vez eu falei, eu vou me aventurar, eu vou querer ganhar um dinheiro, eu vou lá e vou ver se eu consigo ser um funcionário lá. Olha, cara, olha a cabeça, né? E eu também fui, cara, eu cheguei lá, eu pegava aquelas roupinhas, entregava na mão, era muito legal. E a gente tem essa história para contar, é muito bacana, cara. Muito legal. Você imaginava, Caio, chegar onde chegou? Eu acho que ainda nem cheguei, Gil. Será, cara? Eu acho que eu estou no meio do caminho. Eu falo, às vezes eu brinco assim com a minha esposa até brinca comigo sobre isso. Eu sou um eterno inconformado. Cara. Por que eu eterno inconformado? Mas tem que ser. Porque assim, mas você já alcançou. Não, eu acho que assim ainda tem mais coisas para aprender, muito mais para aprender. Tenho mais coisas que eu pretendo fazer, se Deus assim permitir, mas assim, é lógico, diante de onde eu saí, e o que Deus me propiciou conquistar, eu já sou muito grato a Ele, muito feliz. Mas eu ainda não alcancei, não cheguei no ponto onde eu gostaria. Eu acho que, sinceramente, Gil, talvez eu nem chegue. Eu esteja numa eterna caminhada até o fim da vida, sempre procurando algo para me motivar.
para evoluir, né? Eu penso assim também, cara, e às vezes já fizeram essa pergunta para mim também, e foi muito difícil para mim responder, porque, cara, eu acho que a vida ela não pode ter um stop, entendeu? Ela tem que ter uma continuidade. Então, se você tem força, você corre. Exatamente.